Batismo com fogo? Do que João Batista estava falando quando ele disse que Jesus viria para batizar com Espírito e fogo? Ele estava falando sobre revestimento espiritual ou sobre condenação? Bom, fica aí que o vídeo de hoje tá fogo. Paz, Senhor! Eu sou o Vini. Eu sou o Di. Nós somos a Trindade mais eu. Bom, hoje nós estamos aqui começando mais um novo quadro, onde a Trindade explica. Então nós vamos nos propor a explicar algumas coisas, alguns textos, e espero que vocês gostem. Bom, e aí esses textos que a gente vai falar são textos tanto que surgem alguma dúvida ou que a sua interpretação é de difícil acesso ou que muitas vezes você não tem um comentário, alguma coisa. Como o quadro já diz, nós vamos explicar para você. O texto de hoje vai ser um texto que João Batista ele vai falar sobre Jesus, né? Esse texto está lá em Mateus 3, do versículo 10 ao versículo 12, que diz o seguinte: Eu, em verdade, vos batizo com água, para com arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aparcas ou chinelos, né, não sou digno de levar ou desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós sabemos aí que os profetas haviam predito que o Espírito de Deus seria derramado sobre os justos quando Deus estabelecesse seu reino em Israel. Quando nós vamos lá para Isaías 44 e versículo 3, diz: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os sedentos. Nós vemos Deus falando sobre um derramar. Quando nós vamos para Ezequiel, no seu capítulo 39, versículo 39 também, diz: Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Nós vemos aí algumas referências falando sobre o derramar do Senhor. Os profetas falaram sobre esse Espírito que seria derramado, mas também falaram decretaram fogo sobre os ímpios também. Esses profetas também falaram sobre este fogo. Quando a gente vai ler Isaías 26, no versículo 11, a gente vê o seguinte: Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. A gente vai ver que os profetas estão falando desse fogo que cairia sobre um fogo que consumiria, que seria um fogo da condenação. Se a gente vai também no mesmo livro de Isaías, capítulo 66, no versículo 24, tem um texto também parecido com esse que a gente acabou de ler, que fala o seguinte: E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então a gente vai ver que mais um texto de Isaías dando esse contexto da punição, do fogo como condenação. E o último texto está lá em Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então a gente vai ver que os profetas eles trabalham com o fogo nessa questão da condenação. Bom, sendo assim, os ímpios são batizados, ou seja, salvos, Sim. Ou imersos no fogo que será a condenação no julgamento futuro. Os versículos 10 e 12 do mesmo capítulo nos ajudam a chegar nessa mesma conclusão, que diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O versículo 12 diz: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O texto deixa claro que esse texto referente ao batismo de Jesus, né? Então, batismo com Espírito e fogo, está falando dessa questão da ou condenação ou da salvação dos ímpios.
A gente precisa entender que esse texto está com esse sentido. A gente precisa tomar muito cuidado que muitas vezes esse texto é utilizado, esse fogo, esse batismo com o Espírito e fogo é utilizado muitas vezes como algo bom, algo como se tratando de um revestimento espiritual. O batismo com o Espírito e fogo. Não é receber o batismo com o Espírito e um revestimento de fogo, Sim, né? Seria um complemento, né? Não é um complemento, é muito pelo contrário. Uma coisa é para salvação e a outra para condenação. E é por isso que quando o Dia ele fala sobre essa questão dos versículos 10 e versículo 12, que dá todo o contexto ali, né? Então a gente vai ver que quando o João Batista está falando sobre esse texto, ele está falando, ó, ou vai acontecer uma coisa ou outra coisa. Então, se a gente muitas vezes pega esse texto isolado, pode surgir essa questão, né, de ser batizado com Espírito e fogo sendo uma coisa boa. Mas esse texto não fala sobre isso. O fogo aqui não significa renovação espiritual, mas sim condenação. Se você ainda tiver dúvidas sobre esse texto específico ou quiser sugerir algum outro texto, alguma outra passagem que algum versículo, alguma coisa que você não conheça ou que não entenda ou que queira entender um pouco melhor, deixe aqui nos comentários. Nós vamos pesquisar e vamos preparar um novo vídeo. E se você está gostando desse tipo de série ou do canal, eu te peço que você compartilhe, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para que você receba de primeira mão todos os vídeos que são lançados. Temos aí sempre vídeos de domingo e às quartas-feiras nós temos aí outras surpresas para você. Então se inscreve. Isso. Então, pessoal, então se vocês têm alguma... Pessoal, então é isso. Se vocês têm alguma... Então, pessoal, se vocês têm alguma... Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dica de novo... Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma novidade, alguma coisa... Chega, parceiro, tá difícil hoje. Conceito, É isso, pessoal. Fiquem com Deus.